Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a Ariane, ela é sexóloga com uma longa experiência atendendo clinicamente e também dando cursos, seminários, palestras. E hoje nós vamos responder algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui, ó, que eu falei, poxa, a gente tem que falar com essa irmã aqui, ó. O marido gosta de ouvir eu falar como seria eu com uma outra mulher. Isso é normal? Não, isso não é normal. E daí é uma coisa importante. Eu vou até pedir, pastor Josué, eu peço licença para pedir. Quem está aqui, compartilha. Clica aqui no aviãozinho e compartilha. Porque nós sabemos que, infelizmente, qualquer um de nós, sendo cristão ou não, somos tentados a ter desejos sexuais diferentes, estranhos, pecaminosos. Somos tentados a ter despertado esse tipo de pensamento, de desejo. Inclusive, quem está chegando aqui, mais para o final da live, né, pastor? Nós vamos falar sobre como falar de sexo com filhos. E, pastor, infelizmente, eu recebo também muito essa pergunta, né? Nós recebemos até casais que vão, às vezes, ali para a Suécia com esses problemas. Começou com uma fantasia falada. Começou com uma ideia de, eu queria ver um homem com a minha mulher, ou eu queria ver uma mulher com a minha mulher. E aí, essa fantasia, que era para ser uma fala, aliás, nem era para ser, né? Que aconteceu como uma fala, com o tempo se tornou uma prática. E aí a gente cai em vários erros, né, pastor? Primeiro, de achar que foi só uma brincadeirinha. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Não é brincadeira. Não negocie a palavra, não negocie o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que 2 se tornariam uma só carne. A Bíblia criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E ponto, não tem outra invenção. E Deus deu terminações nervosas e criatividade suficiente para você ter prazer sexual sem pecado. Então, a Bíblia diz em Provérbios, assim como imagina a minha alma, assim será. Deus deseja que você, homem e mulher casado, tenha prazer sem pecado. Então, imagine, você pode imaginar, você pode ter pensamentos eróticos. Com quem? Com a sua mulher. Com o seu marido. Falas eróticas no ato conjugal, de que delícia, com o seu cônjuge. Nunca fantasiar que tem alguém ali. Nunca colocar um apelido num travesseiro, num massageador. Imagina se tivesse aqui. Não imagino nada. Não, essa fala não pode existir. O que o senhor pensa Até disso? porque, né, você falou uma coisa aí, né, interessante, né? Como imagina a sua alma, assim a pessoa é, e também palavras chamam a existência, né? Palavras chamam a existência. Então, o próprio Deus criou o universo a partir das palavras, né? Então, quando você fala, de certa forma, você está chamando isso à existência, né? E a Bíblia diz que palavras são sementes. Exato. São sementes. Então, você vai plantando essas sementes e daqui a pouco você vai colher. E lembrando também que, na maioria das vezes, essa fantasia ela é alimentada pela pornografia, né? Ela é alimentada. Por isso que eu estava outro dia falando para os homens o seguinte, né? A Bíblia diz que Davi viu Betseba tomando banho, né? E a desejou. A Eva viu o fruto e desejou, né? O Sansão viu Dalila e desejou. Então, os nossos olhos são as portas de acesso da nossa mente e da nossa alma. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E uma coisa importante também, pastor, eu nunca me esqueci, quando nós fomos para Israel, quando eu fui para Israel com o senhor, com a pastora Rose, que marcou a minha história, aquela viagem marcou a minha história. E lá em Israel, nós estávamos, eu não lembro o nome de onde, porque eu sou péssima com o nome, e o senhor contou, mais uma vez o senhor ministrou sobre esse momento em que Davi olhou, né, o momento em que Davi caiu. E foi assim, bem forte, quando o senhor trouxe a importância de você escolher manter os olhos abertos ou fechar os olhos. Ou seja, manter a porta aberta ou fechar a porta. Eu nunca me esqueci como o senhor ministrou a minha vida aquele dia. E a vida de todos que estavam ali. Porque é exatamente isso. E ver na mente é manter os olhos abertos. Porque, veja bem, nosso cérebro, ele não sabe, isso a ciência, a neurociência vai dizer. Nosso cérebro, ele não sabe o que é mentira e o que é verdade. Então, se eu fechar o meu olho e imaginar alguma coisa e construir uma imagem,
Eu fotografei, o meu sistema neural, ele fotografou aquilo, ele teve um forte impacto, ainda que eu não tenha visualizado aquilo. Pior ainda se visualizou na pornografia. Uhum. Pior ainda. E assim, as pessoas elas querem desfrutar de uma vida sexual fantástica, querem desfrutar de prazer, 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 mas entenda, o prazer ele é um presente de Deus para o casamento, mas ele não... Gravem isso, gravem isso. A mesma força que ele tem para te abençoar, ele tem para te destituir da graça, se você não está dentro dos princípios. E tudo, e o pecado não começa no pênis, na vagina, o pecado começa aqui, ó. É aqui e aqui, eu falo, né? Começa na parte de cima, não é na parte de baixo. Então, o pecado entra, por aquilo que você viu, como o pastor sabiamente pregou lá, né, em Israel e marcou a minha vida. É por aquilo que eu permaneço olhando, é por aquilo que eu penso e é por aquilo que eu falo. Então, o pecado, ele começa aqui, ele não começa nas mãos, ele não começa no genital. Então, assim, escolha bloquear, cancelar, anular, site de grupos, não falar, não fala. Ah, mas vem uma vontade, você pode? É de Deus? Não. Então a vontade não pode te dominar. Eu ouvi uma frase que me marcou: o que te domina é o seu Senhor. A pornografia te domina? Ela é o seu Senhor. O sexo te domina? Você depende de sexo para viver? O sexo é o seu Senhor. Então quem é o seu Senhor? Isso é muito sério. E a Bíblia fala assim, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e somente aquelas que forem boas para a edificação e que transmita graça aos que te ouvem. Nós temos aqui uma outra pergunta. Meu marido não tem atitude de me procurar. Sempre espera por mim. Como mudar isso? Eu estou assim, impressionado como tem tantos maridos preguiçosos sexualmente. E é muito comum as mulheres falarem assim, ó, meu marido disse que masturbar dá menos trabalho. Meu marido disse que ver uma pornografia e masturbar dá menos trabalho. Olha como o diabo está plantando na cabeça dos homens e de algumas mulheres uma forma de pensar absurda, né? É muito triste. A verdade é que, assim, primeiro, o que é melhor? Uma mão ou o corpo da sua esposa com cintura, seios, bumbum, cheiro, boca? O que é melhor? E sabe uma coisa que eu quero com muito carinho deixar claro aqui? Homens, cuidem da saúde de vocês. Muitos homens, eles estão tão preocupados com ganhar dinheiro, com conquistar, que eles estão deixando de lado algo que é inegociável. Eles estão negligenciando a saúde. Homens que não vão ao médico, homens que não fazem reposição de vitaminas, que não fazem reposição hormonal, homens que não fazem acompanhamentos psicológicos ou espirituais. Porque um homem que anda sozinho, emocionalmente, espiritualmente, desculpa a minha sinceridade, mas ele está a caminho do abismo, ele está a caminho da morte. Nessa terra, nós não podemos andar sozinhos. Nós temos que ter um líder, uma referência, alguém que a gente escuta, alguém que nos guia, alguém que nos corrige, que nos confronta. E muitos homens estão presos na pornografia, na pobreza, por vários motivos, mas os principais, na minha humilde opinião, que homens deixam de procurar as mulheres, que homens estão vivendo um mundo de ilusão sexual, é porque eles estão sozinhos. Quando eles estão sozinhos, eles não têm um líder, um pastor, alguém que eles se espelha, eles estão à beira do abismo. E segundo, eles não estão cuidando da saúde. O corpo está inflamado, o intestino não funciona direito, é sedentário. Um homem saudável, pastor, ele tem de 4 a 5 ereções numa noite, dormindo. Ereções espontâneas, vem e vai, vem e vai. Simples assim. Um homem saudável, normalmente, ele acorda com ereção, praticamente todos os dias. E não é ereção do mijo, é um pico de produção de testosterona. Então, esse homem que ele não está procurando a mulher, primeira coisa, mulher, não julga, não. Mas chama ele para uma conversa. Fala, vamos ao médico, eu tô com você. Percebi que você não tá mais tão animado como antes. E tá tudo bem, mas vamos ver se tá tudo bem com o seu corpo? Vamos ver se ele tá precisando de uma reposição hormonal, de uma reposição vitamínica, né? Eu sou muito a favor de reposição de vitaminas. Coenzima Q10, B12, vitamina D, a vitamina C, B6, ômega 3. É importantíssimo. Tem que fazer, né? É inegociável. E, claro, né? Esse homem também, de repente, ele tem, além de uma questão espiritual, emocional, né? Que também é importante, psíquica e física,
Ele pode ter uma mulher que não é muito... que não desperta muito a masculinidade dele. Pastor, tem mulher que é chata. Tem mulher que é insuportável. Reclama que o marido não procura, mas ela só cobra, só reclama. É uma mulher chata. Dificilmente o cara vai sentir vontade de tirar a roupa da mulher dele se ela é uma mulher que só cobra, se ela é uma mulher que só reclama. Então, assim, tem a questão do visual. O que excita muito o homem? O que ele vê, mas também o que ele sente. Então, tem homem que se sente... A masculinidade dele é massacrada, porque a mulher é macho. É a mulher que troca a lâmpada, é a mulher que carrega a mala, é a mulher que empurra as móveis de lugar, é a mulher que não espera ele fazer, ela faz, porque ela é forte. Entendeu? Então, realmente, essa mulher, ela fere a masculinidade daquele homem e não tem interesse. Porque quem é a mulher forte, pastor, que guiou aquele homem 20 anos, 15 anos, cuidando de tudo, da vida dele, segurando a mãozinha dele e guiando? Mamãe. O inconsciente dele, o que faz? Faz a inversão. Ao invés de ver a mulher que ele quer tirar a calcinha dela, que é a esposa dele, ele vê a mamãe. Ele não quer penetrar a mamãe. E o inconsciente, há uma inversão. É tão forte isso que tem homens que eles têm a masculinidade deles tão ferida que eles preferem sim a masturbação ao invés de sexo com a mulher. E não é porque não ama, é porque não deseja. A mulher é macho demais, a mulher manda demais, ela é comandante. Tem que ter muito cuidado com isso. E nós voltamos lá, né? Na feminilidade, né? A mulher precisa ser feminina, a mulher precisa ser delicada, né? A mulher precisa ser carinhosa, né? A mulher precisa ser romântica. Tudo isso estimula, tudo isso desperta, né? Tudo isso ajuda. Agora, vamos supor, o homem que vê a mulher, né? Eu tenho dito que o grande problema, às vezes, é a familiaridade na relação que vai provocando um relaxo, né? Tanto no homem quanto na mulher, né? Um relaxo. E aí, como é que duas pessoas relaxadas vão se relacionar, né? Porque tanto o homem quanto a mulher, o homem é mais visual, mas o que não significa que a mulher não seja visual, né? Eu sempre brinco, né? Onde é que você come melhor? Naquele restaurante que você chega, é tudo limpinho, organizado, arrumado, né? Onde é que você come melhor? Ou naquele restaurante que é bagunçado, sujo, mal cheiroso. Onde é que você come melhor? Entendeu? Então, eu acho que a gente, assim, entre aspas, a gente come melhor onde o ambiente é mais organizado, a mulher é mais cheirosa, a mulher é cuidadosa, a mulher se preocupa com os detalhes. E aí, então tem mulher que reclama, mas ela não ajuda. E tem homem que reclama, mas também ele não ajuda, entendeu? Ele não se preocupa com esses aspectos tão importantes, né? Eu aprendi uma coisa com a pastora Rosa, eu vou falar porque eu sei que eu posso falar isso. Eu sempre tive muito cuidado, sempre procurei cuidar da minha imagem. Mas eu falei, gente, mas como pode? A pastora Rosa, ela me falou que ela lava o cabelo todo dia. Eu falei, gente, não tem paciência pra lavar o cabelo todo dia. Aí a Letícia, a gente foi pra Israel, a Letícia lava o cabelo todo dia. Eu falei, gente, mas lavar o cabelo todo dia não é um exagero? E aí eu me lembro exatamente do que elas falaram. A gente estava conversando, fofocando coisa de mulher no ônibus, né? Eu falei, não, eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não, às vezes 2 não. Ela falou assim, cabeça fede. Cabeça tem que ser lavada todo dia. E tem mulher que vive com cabelo oleoso, 5 quilos de óleo, 5 dias sem lavar o cabelo. Gente, deixa eu dizer, eu aprendi a lavar a cabeça todo dia. É raro o dia que eu não lavo, porque não dá tempo. Por quê? É feio cabelo oleoso, é feio cabelo fedido. E isso é uma coisa tão boba, mas tem mulher que fala assim, se quiser, é desse jeito. Não, não é se quiser desse jeito, é primeiro por você. E depois pela pessoa que escolheu ficar casada. O mínimo da vaidade, né? É o mínimo, que é a higiene, é o cheiro. O pastor falou do restaurante, gente, a gente que viaja, né, pastor? Já passou cada situação. E eu fico pensando no marido. Marido é cristão. Aí ele vê mulher bonita na rua o dia inteiro, que ele é crente, mas ele não é cego. Tem mulher que sai com uns 360 ml de silicone, os peitão metade pra fora. O homem é crente. Mas ele sai na rua, tem uma mulher seminua. Ele fecha o olho, ele viu. Ele abre o celular, tem uma mulher rebolando no Instagram com a bunda perfeita. Aí ele chega em casa e a melhor versão da mulher dele não tá lá. Tá lá a mulher murmurenta, que enche a paciência, que tira a paz, escanchelada, eu brinco, né, pastor? Vestida com a bermuda do marido e com o cabelo sujo. Não dá!
Olha só, Ai, Jesus. eu tenho 38 anos de casado com a minha esposa, Rosemara. Tem 38 anos. E por incrível que pareça, até hoje, a minha esposa, na hora de se deitar, ela coloca uma roupa legal. Entendeu? Ela coloca, se for um pijaminha, uma pijaminha legal. Se for uma bermudinha legal. Você vê, e eu tenho 38 anos de casado. Pô. Eu tenho 60 anos e minha esposa tem 57. E até hoje a gente se preocupa com isso. Por exemplo, eu não me deito sem colocar perfume, que é um hábito que eu tenho, né? Assim como eu gosto de ver minha esposa cheirosa, meus filhos cheirosos, eu também gosto de andar cheiroso. Então, eu não saio de casa sem passar perfume e eu não deito. É um hábito que eu tenho, de deitar com perfume. Então, isso parece que não, mas isso faz toda a diferença numa relação. Né? Isso faz toda a Procurar, tem diferença. que desejar, né? E a gente não deseja algo que não tem cheiro. Que a gente... Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Né? A gente precisa tomar cuidado para familiaridade não ir gerando desrespeito. Ah, não, eu estou casado já há 20 anos, meu. Tá? Ah, não, eu estou casado há 30. Mas você está vivo, pô. Você não morreu, você está vivo. Você está casado, você está vivo. Entendeu? E aí você precisa ser inteligente. Né? Por que claro, não justifica. Mas por que tem mulher que, de repente, começa a flertar fora do casamento? Por que tem homem que começa a flertar fora do casamento? Porque ele começa a perceber que na sua relação perdeu a graça, não há mais brilho, não há mais vida, entendeu? Não há mais vida, não há mais criatividade, não há, sabe? Então, você precisa tomar muito cuidado, não é? Para familiaridade não gerar o desrespeito e matar o brilho da relação, entendeu? O brilho da relação. Tem coisas simples, por exemplo, ó, pô, sentar à mesa, tá? Sentar à mesa com frequência, marido e mulher mesmo, sentar à mesa com frequência. Ir ao restaurante sozinhos. Outro dia uma mulher falou comigo assim, pô, pastor, eu não tenho prazer de sair com meu marido, porque toda vez que eu saio com meu marido, ele leva 3, 4, 5 pessoas juntos. Não. É os amigos, é amiga, eu não sei o que. Pô, às vezes eu quero estar com o meu marido. Inclusive, isso acontece muito com o pastor. O pastor sai com a esposa e leva 5 diáconos junto para jantar, para passear. E às vezes a esposa não quer companhia de ninguém, nem da mãe, do pai, às vezes. Nem do celular, né, pastor? Nem do celular. Nem do celular. O celular é outra coisa também. É impressionante como hoje, se a gente não tomar cuidado, não é só você não, se a gente não tomar cuidado, Nossa. a gente começa a viver uma vida solitária a 2, solitária a 4. Por quê? Porque cada um está no seu mundo através da internet. Né? E quanto mais o tempo passa, mais as coisas se evoluem, mais fica interessante tudo que é tecnológico, e aí nós precisamos colocar um limite, né? Nós precisamos colocar um limite. Ó, aqui em casa, na hora da refeição, sem celular. Sem celular. Lá no restaurante, na hora da refeição, sem celular. Quer ver celular? Levanta, vai no banheiro, levanta, vai em algum lugar aí, vai lá ver sua mensagem. Mas aqui na mesa, a gente tem que preservar. Aqui é o lugar de gerar memórias positivas, uma boa conversa, diálogo, comunhão, não é? Aqui em casa a gente colocou uma regra, ainda é um gigante, ainda é desafiador, mas a gente tem seguido e quando um esquece, o outro vem, né? A gente tem 2 refeições do dia que todo mundo está na mesa. Uma está todos e outra falta 2 pessoas por causa do colégio. Que é o café da manhã e o almoço. Em especial o almoço, todos na mesa. E a regra é, não pode falar de trabalho, não pode cobrar um ao outro, não pode falar mal de ninguém e nem pode falar mal de um para o outro ali, né? Corrigir, não pode corrigir. E é proibido celular. Então, essas são as regras da mesa do almoço. E se alguém fizer alguma coisa contra as regras, a frase é: mesa é lugar de comunhão. Então, às vezes, eu pego o celular, ou vou falar de trabalho com a Carol, com a Kendra, com o Gabriel. Aí a Maressa fala: epa, mesa é lugar de comunhão.
E aí a gente pegou essa frase como uma forma de corrigir o outro. Quando a gente fala mesmo lugar de comunhão, você entendeu que você não pode continuar. É desafiador, porque eu vou confessar aqui a Vivo que eu sou a que mais erra. Eu às vezes pego o seu... Ou às vezes, Gabriel, você terminou a edição, não sei o quê. Então, assim, eu vou confessar. Mas, assim, é lindo, porque a Marissa já aprendeu. A Radassa já aprendeu. Às vezes a Kendall também cobra, né? Então, assim, nós buscamos fazer da mesma lugar sem celular. E eu penso que o casal, pastor, e aí deixa essa dica pra gente ir. O casal tem que criar a regra de celular na cama, não. Cama é lugar de descanso ou prazer. Então, quando o casal deita na cama e pega o celular para ver a vida dos outros, ele está viajando ali num momento que ele poderia estar viajando no corpo do outro, ouvindo as histórias do outro, dando atenção para o outro. Eu falo que a cama, eu penso que a cama, ela é um lugar espiritual, é um lugar de descanso ou prazer. Então, é um lugar para você dormir ou é um lugar para você ter prazer. Prazer de ouvir, de conversar, de fazer cafuné, de dar uns beijos, o prazer sexual do casal. Então, o casal casado, eu penso com muito carinho, que deve ter a regra, né? Que não pode, de jeito nenhum, usar o celular na cama. Não é indicado. Ótimo. E é verdade. É pecado o marido se masturbar pensando na esposa? A verdade é assim, a masturbação, ela sempre vem acompanhada de algum estímulo, né? E por que está acontecendo a masturbação? Então, eu gosto de pensar assim, duas coisas. Qual o estímulo e qual a motivação dessa masturbação? Por quê, Ariane? Como assim? O estímulo é... Ele está pensando na esposa mesmo? Ok, mas qual a motivação? Por que ele está se masturbando ao invés de fazer sexo com ela? Vamos supor que ele está pensando na esposa se masturbando porque ele está viajando, ele vai ficar 30 dias fora. Não é o melhor caso. Eu não gosto da ideia. Mas ele não tem outro... É melhor nesse caso, de todos os males, eu penso que o menor é se ele puder ligar para a esposa ali, ver o rostinho dela, os seios dela, alguma coisa assim, e se masturbar, porque ele vai ficar 30, 40 dias fora, ele não vai ficar 30, 40 dias sem ejacular, dependendo da saúde desse homem, está conectado a ela. E aí, fazer o quê? Agora, qual a motivação? E qual o estímulo? Porque a masturbação, ela tende a virar um vício. O homem vai lá e põe força, pressão e velocidade no pênis. Nenhuma vagina vai ter a força de mamão, nenhum quadril vai ter a velocidade, e ele está treinando a mente dele, rápido, rápido, rápido. Ejaculação precoce. Então, eu não consigo olhar para a masturbação como um ato saudável, de forma alguma. Mas eu também não posso ser irresponsável, fantasiar com a situação daquele homem que vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses fora de casa. Não posso. Isso não é... Um pouquinho. Eu não posso, porque isso não é algo... A gente tem que viver na realidade, pastor. Ninguém aqui é anjo, ninguém voa, né? Eu falo é carne. E é necessário a gente ter acordos claros no casamento. Então, sentar com esse cônjuge, sentar com esse marido e falar, olha, qual o estímulo? E qual a motivação primeiro? Primeira motivação e depois o estímulo. Porque a masturbação, ela pode afastar um do outro. E ela pode gerar vício. Bom, tem agora uma outra pergunta aqui. O meu marido só me valida como esposa quando quer sexo. Do resto, ele resolve tudo com os pais. Só sirvo para sexo. O que devo fazer? Primeiro, um diálogo. Você tem que sentar com ele com amor e carinho. E aí, pastor, eu aprendi uma coisa no SOS. O SOS Casamento, ele me ensina muito. Toda vez que eu vou lá ministrar, eu aprendo. Quando eu passei, né, eu sempre aprendo. Mas a maneira que você fala, a comunicação que é acusativa, a comunicação que é violenta, a comunicação que é agressiva. Como é a sua comunicação? Porque uma coisa é você virar e falar assim, você só resolve com a sua mãe, você... Chama ele. Fala, meu amor... E aí chama sorrindo, prepara uma mesa bonita, um ambiente agradável, sabe? Às vezes coloca até um louvor baixinho no fundo, para ele se sentir assim. Grazi, a psicóloga Grazi está aqui, uma amiga muito querida. Pede para alguém aqui do escritório vir aqui, por favor. Obrigada. Então prepara um ambiente, prepara ali um ambiente e realmente fala. Fala assim, meu amor, quando eu preciso de uma resposta sua, de um favor seu... você faz, às vezes fala com seu pai, com a sua mãe, e tá tudo bem, mas sabe como eu me sinto? Eu me sinto sem valor. Eu sinto que o que eu falo não tem importância. E daí, às vezes, quando você me procura pra gente fazer amor à noite,
eu me sinto sem vontade, porque parece que eu só tenho valor naquele momento. Eu sei que não é, meu amor, mas parece. E sabe, olha a comunicação. Eu não virei e falei, Uhum. você. Então, assim, tem que conversar. Algumas conversas vão ser delicadas, mas a maneira com que você falar pode quebrar essa barreira e trazer para ele a visão de que você está se sentindo desvalorizada e que talvez ele não faça por querer, não é a intenção dele, talvez não seja mesmo. Mas se você se sente, não fala sobre como você se sente. E aí, um detalhe, pastor, que eu também aprendi nessa época. Depois fala o que você quer. Então você falou como você se sentiu. Você falou com amor, com carinho, não falou acusando. Me sinto. Aí, quando você me procura para fazer amor, dá um desânimo. Sabe o que eu queria te pedir? Amor, por favor, a partir de hoje, quando a gente for decidir alguma coisa, eu queria tanto me sentir mais validada, mais importante por você. Então fala comigo antes. Ó, por exemplo, isso, fala comigo e pede. Deixa claro o que você quer. Deixa claro o que é importante para você. Deixa claro quais são os seus princípios, o que são os seus valores. Aquilo que te fere, às vezes você fala só da ferida, mas você não dá um caminho. E esse homem talvez não foi treinado, ele não foi ensinado para ser romântico, ele não foi ensinado a dar beijos demorados, ele não foi ensinado a fazer um cafuné. Às vezes esse homem aprendeu que ser macho é meter, tocar. É feio isso, mas é o que a pornografia ensinou. Uhum. Talvez ele seja um cristão hoje, mas ele aprendeu na pornografia que ele tem que ser macho assim. Ele manda, você cala a boca, ele faz. Ai, que nojo. Mas infelizmente ele não tem outro caminho. Então você tem a opção de acusar, de julgar, ou com muito amor, com humildade, com estratégia, ensinar. Né? Olha, amor, faz assim. E ó, venham prestar esse casamento, né, pastor? Que lá a gente aprende muito. Exatamente. E eu tenho dito para a maioria dos casais que, na maioria das vezes, não é que o homem é ruim, que a mulher é ruim e que é intencional nas ofensas. Na maioria das vezes é ignorância. Né? Na maioria das vezes não aprendeu em casa, com os pais. Na maioria das vezes casou-se sem saber absolutamente nada de casamento e nunca teve uma referência saudável, nunca teve um padrão interessante para ser seguido. Então, aqui tem uma pergunta que faz muito sentido dentro do que nós estamos falando. Filho de 13 anos, criado só por mim, diz a mãe. Por mim e para uma irmã e para uma outra filha, né? Afeta a sexualidade dele. Uma das coisas que eu gosto sempre de explicar. Eu não sou homofóbico, muito pelo contrário, eu respeito, né? Eu respeito a decisão de cada um, nunca destratei uma pessoa que tem uma opção sexual diferente, tal. Nunca. Mas eu preciso deixar claro que nós, como cristãos, que a Bíblia é a nossa regra de fé, a gente não abre mão disso, né? A gente não abre mão disso. A Bíblia é a nossa regra de fé, certo? Então, o que eu tenho falado para os casais que participam dos nossos encontros, das nossas palestras? Eu sempre tenho dito o seguinte, se o Douglas, meu filho, o Pedro, eles nasceram com órgão genital masculino, era Deus dizendo para mim, olha, nasceu para ser orientado sexualmente como homem, como macho. É só olhar para o pipi, para o pênis, para o órgão genital, entendeu? Nasceu com vagina, nasceu com órgão genital feminino. Então, era Deus falando para mim, a Letícia nasceu para ser orientada como uma menina. Então, aqui que mora o problema às vezes, né? Às vezes a mãe dá o tratamento para o menino como se ele fosse menina, não é? Dá o tratamento para a menina como se ela fosse menino, entendeu? E aí cresce com essa influência que não é alinhada com o propósito de Deus, entendeu? Porque se Deus quisesse que ele fosse ela, ele não tinha feito ele, tinha feito ela.
Se Deus quisesse que ela fosse ele não tinha colocado uma vagina, colocado um pênis e vice-versa. Então, eu acho que isso os pais devem deixar claro. Aí, presta atenção, quando a criança cresce, se torna adulta, se ela quiser tomar uma decisão, fazer uma escolha, mesmo equivocada, aí já é um problema dela. Mas o pai, desde pequeno, ensinou, certo, o que tem coerência bíblica, não é? O que tem lógica bíblica. Concorda comigo, Daniela? Isso, pastor, super concordo, ainda vou dar um testemunho, né? Vou compartilhar aqui. Eu aprendi o poder da influência. Então, é o que o senhor falou, é a orientação. E a orientação e a influência. Por quê? Você vai percebendo que uma criança, ela tá com um comportamento, e a gente percebe de criança, mãe, principalmente mãe, né, o pai também, você vai perceber que a criança às vezes tem um comportamento. Ah, Yara, mas meu filho nasceu assim. Ok, mas eu vou falar o que eu penso com muito carinho e com a minha humilde opinião, tá bom? Uhum. A minha filha mais nova, quando ela era bem mais novinha, ela não gostava de arrumar o cabelo. Ela não gostava, ela era assim, largada. E eu falei, gente, eu tenho que estimular essa menina a ser feminina. E foi tão lindo que eu comecei a estimular ela a fazer a unha. Agora ela pintou o cabelo assim, descoloriu. Até uma pastora veio falar, nossa, irmã, você é uma mulher de Deus, uma criança de 9 anos com cabelo pintado. Falei, irmão, o cabelo cresce. Eu quero estimular a minha filha a ter vaidade de menina. Eu não tenho, ela não precisa seguir um padrão, mas eu quero estimular ela. E hoje ela gosta de brinco, ela gosta de maquiagem. Um menino precisa ser estimulado a ser menino. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu chegava com as compras no carro, e os meninos ainda eram pequenos, né? Vinham todo mundo ajudar. E eu falava, o pesado é para os homens. Vocês vão pegar isso aqui, essa caixa de leite é você. Porque eu entendia que eu precisava estimular a masculinidade deles. Homem, gente, com muito carinho. Mas o pai tem que criar um menino carregando peso, abrindo a porta do carro, estimular esse menino a jogar bola, conviver com outros meninos. Essa mãe que cria o filho sozinha com a irmã, acontece? Acontece. Mas aí, qual a figura masculina que ele está assistindo? Porque daí, se ele não tem nenhuma figura masculina próxima, infelizmente às vezes não tem, ok, não tem o que fazer. Mas se possível, coloque ele num futebol, coloque ele num convívio com, né, na igreja, aprenda a trocar um instrumento com outro rapaz, com alguém. Influencie ele a visualizar a masculinidade de outros homens e ter a sua masculinidade estimulada. Porque daí é uma coisa que eu aprendi, assim, como eu disse, né? É desafiador ser mãe. Hoje eu olho para as meninas e eu vejo elas umas meninas com vaidade. Eu vejo elas meninas com hábitos femininos. Infelizmente, hoje tem muita mulher macho. E eu não estou falando de escolha sexual, eu estou falando de comportamento. E aí, algumas vão dizer, mas eu não tenho paciência de arrumar o cabelo. Eu não tenho paciência de tirar a sobrancelha, eu não tenho paciência. Mas ela não foi treinada lá atrás a ter o mínimo da vaidade. Não é depender dessa vaidade. Não é isso. Mas é ter o mínimo de vaidade. Porque é importante. Tem que estimular. E é papel da mãe, né, fazer isso. Eu fico vendo o meu filho Douglas e a Valéria, como ele estimula a feminilidade da Luísa, né? E é isso, elas nasceram para ser isso, para ser meninas, né? E como é que o Douglas e tal, e o Felipe estimulam a masculinidade do Davi e do Joaquim, né? Menino tem que jogar bola, menino tem que brincar de carro, de carrinho, tem que gostar coisa de homem, né? Por quê? Nasceram para ser homem, né? Nasceram para ser homens, certo? E é papel do pai influenciar o filho e papel... Eu me lembro que tinha um garotinho, né? Que de repente ele começou com alguns trejeitos, assim, mas era criança, né? Trejeito, e a mãe foi no psicólogo, né? Aí a mãe a psicóloga perguntou para a mãe: quanto tempo esse menino fica com a mãe, com a avó, com a tia? A maior parte do tempo. E o pai? Não, o pai não fica com ele. O pai, apesar de ser um pastor e tal, é um bom pai, mas o tempo dele com o menino é muito pequeno, muito rápido. Falou, então, a gente vai ter que fazer todo um trabalho agora de diminuir, certo, seu tempo com ele e aumentar, diminuir um pouco o seu tempo com ele e aumentar o tempo do pai com ele. Então o pai vai ter que jogar bola com ele, brincar com ele, sair com ele, correr com ele, certo? E aí
ela conversou com o pai também, o pai entendeu perfeitamente. O que aconteceu? Aí o pai assumiu o papel de pai, né? Aí o pai começou a fazer, então, o que o pai tem que fazer para estimular, certo? A identidade masculina do filho. E aí ele começou, joga bola, entrou numa academia para fazer luta com o filho, e aí corria com o filho, brincava com o filho, saía com o filho, ia para a piscina com o filho. Sabe o que aconteceu? O menino mudou tudo. O menino mudou tudo, entendeu? Naturalmente, a influência do pai, o menino mudou tudo. E hoje é um garotão, é um jovem maravilhoso, entendeu? Percebe? E ó, isso é tão forte, pastor, que também tem uma outra questão que eu quero destacar aqui para os pais. Percebeu que a criança está ali, entrou já na adolescência, não, mas na puberdade. 13, 14, 15, 16. E você está percebendo ali uma diferença muito grande de comportamento. É importante também levar num endocrinologista. Porque eu vivi algumas situações, são raras, tá bom? São raras. Mas eu vivi algumas situações, eu vi uma que me chamou muita atenção e depois eu vi outras que eram mais suaves. De meninos que tinham um déficit hormonal. É raro, tá bom? É raro. Mas esse menino, ele tinha um déficit hormonal, ele era muito feminino, mesmo sendo hétero, criado na palavra, independente de ser criado na palavra, o desejo sexual dele não era, ele era hétero mesmo, mas muito afeminado, assim, não tinha pelo, muito, muito menino. Parecia que estava voltando a desenvolver, assim. E eu comentei com a mãe, numa conversa, ela se abriu, comentou algo, eu falei, você já levou ele num endocrinologista? Ela, endocrinologista? Não tem nada a ver, ele é muito jovem, tá tudo bem. Mas eu incentivei, falei, leva pra ver e tal. Ainda brinquei, falei assim, que você vai ver que ele vai mudar. Ok, e dito e certo, esse menino em específico, ele tinha um déficit hormonal. Então, os hormônios dele estavam muito mais para os hormônios, a produção hormonal feminina do que masculina. Uma criança, ele tinha acho que 14 anos, eu não me lembro a idade. E a mãe começou com acompanhamento com endócrino. Pastor, o menino se desenvolveu de uma maneira que eu não sei nem explicar, que assim, um antes e um depois, ele se tornou um homem muito rápido, mas foi necessário um acompanhamento médico. Então também fique de olho nisso, viu? Que é muito importante. Todos esses cuidados são necessários, né? Porque uma criança, ela não tem discernimento, uma criança, ela não tem essa capacidade de avaliação, de ponderação, e ela vai muito por influência, né? E é muito importante que os pais fiquem atentos a isso, tá? Outro dia, olha o que eu ouvi uma mãe falando. Ela disse que foi buscar o filhinho na escola, né? E quando o filhinho entrou no carro, ela começou a conversar com a mãe, e aí, então, o menino falou assim para a mãe, mãe, a senhora acredita que hoje o professor ensinou para nós sobre Jesus? A mãe ficou toda feliz, falou, que legal, falou de Jesus? Falou de Jesus. Então, o que ele falou sobre Jesus? Ele falou que Jesus era gay, né? Por isso ele não casou, né? Por isso ele chamou 12 homens para andar com ele, porque ele era gay. Então, olha só, hein? O ensinamento que essa criança recebeu na escola. Inclusive, por causa dessa intromissão, por causa desse tipo de ensinamento, no outro dia, a mãe não levou nem a criança para aquela escola mais, porque ela achou que foi realmente uma infeliz atitude daquele professor dentro daquela escola, né? Porque isso não pode, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, quando a gente transfere para a escola, não é, a educação sexual dos nossos filhos, a gente corre um sério risco, né? Pastor, e aí eu completo, né? Isso é tão forte que o senhor está falando, porque a minha filha veio do colégio com a pergunta, o que é transar? Mas o que é transar? E daí fica uma dica para os pais, né? Como falar de sexo com os filhos? A idade você vai escolher. Eu vi aqui pais falando 6 anos, não sei o quê. Seu filho com 6 anos já usa celular? Seu filho com 6 anos já escolhe o filme que ele quer ver no Netflix? O programa que ele quer ver na TV?
Sério? Então fica tranquilo. Se você não falar de sexo com ele, a internet vai falar. O seu celular vai falar, o amiguinho do colégio vai falar. Então, assim, qual foi a minha experiência? A minha filha entrou dentro do carro, mãe, que quer transar? Ela tinha 7 anos. Hoje ela vai fazer 14. E aí eu falei pra ela assim, quando chegou em casa, primeira coisa, viu, pastor? Se uma criança perguntar, devolva a pergunta. O pai tem que devolver. O que você acha que é transar, filha? Por quê? Porque tem até um vídeo que bombou na internet. A mãe tá na cozinha com a criança, e aí a menininha, bem pequenininha, lindo o vídeo. A menina fala assim, mãe, o que é virgem? Aí a mãe tá batendo um bolo, pastor. E a mãe começa a ficar doida, batendo um bolo. Meu Deus do céu. Aí a mãe explica que o óvulo, que o espermatozoide, não. A mãe dá toda uma explicação da ciência. Ela fala até de anatomia. A criança confusa, coça a cabeça, vira e fala assim, nossa mãe, mas o que é extra virgem? A filha estava lendo o azeite. Estava lendo o azeite. Se a mãe tivesse perguntado assim, por que, filha? O que você acha que é virgem? A filha tinha dito, tá escrito aqui, extra virgem, né? Então devolvi a pergunta para ela e eu falei assim, Radassa, o que você acha que é transar? Ela começou a rir. Então eu sabia que ela tinha aprendido alguma coisa no colégio. E aí eu peguei e falei assim, o que você acha que é transar? Aí ela sorriu, né? E falou assim, não sei. Mas ela tinha ouvido alguma coisa. Então era a minha chance. Daí eu virei pra ela e falei, Radassa, a palavra certa não é transar, é sexo. E daí eu vou explicar como eu indico que os pais ensinem. É através de 4 princípios. É simples, é 4 passos para ensinar sobre sexo para o filho. Então, primeiro, eu falei para ela, sexo é um momento que Deus criou. Então, a primeira coisa, eu falo de quem criou. O criador não foi Satanás, não foi o carnaval, não foi Deus. Então, a primeira coisa. Um momento que Deus criou, filha. Ó, o sorriso. Né, filho? Moderna. Filha, é um momento que Deus criou. E aí eu falei do princípio que eu acredito, sem julgar ninguém. Deus criou para que o homem e a mulher, então, homem e mulher, que se amam, então é amor, amor. Não é sexo, prazer por prazer. Que se amam tanto, tanto, que eles se casam. Então, ó, os princípios. Deus criou para o homem e a mulher que se amam, amam e se casam. E aí eles têm um momento chamado sexo, que eles ficam juntinhos. Por isso que eles dormem numa cama grande, os dois, e você, e as crianças dormem sozinhas na cama delas. Então, a criança dorme sozinha, o papai e a mamãe da criança dormem juntinhos, porque eles têm momentos em que eles fazem sexo. E aí ela, muito curiosa, né? Ela virou e falou assim, mas vocês ficam pelados? E criança, né? Aí eu respondi pra ela, às vezes sim, às vezes não. Ela, que nojo, Eco! Ela tinha 7 anos, né? Eco, que nojo! Eu falei, não tenha nojo. Tem pai que vai falar isso mesmo, tenha nojo. Não. Eu falei, não tenha nojo. Quando você ficar adulta, que você casar, você e seu marido vão ter esses momentos. E Deus abençoe esse momento. E esse momento é um momento muito importante. Então, assim, eu trouxe para ela uma visão de que era, né, algo que Deus criou, homem, mulher, amor. Porque uma coisa, pastor, que a internet está roubando é o prazer por prazer. É o fazer o que me dá vontade. Me dá vontade de beber uma Coca-Cola às 7 horas da manhã, eu vou beber uma Coca-Cola. Me dá vontade de dormir até meio-dia, me dá vontade de clicar aqui. Não é. É muito sério isso, né? Viver por vontade. É por amor. E por último, o casamento, que é uma aliança. E aí, assim, trouxe essa explicação, esses são os princípios que eu acredito, não julgando ninguém. Só que ela cresceu, pastor, e um dia ela chegou no colégio falando que a amiga dela confessou para ela que era bissexual. E aí, né? Como uma coisa que eu entendo muito e tenho muito, mais uma vez, tenho muito que aprender, meu pastor está aqui que me corrige, que me ensina, que às vezes ela faz assim. Como que você lidar com uma situação onde você não está preparado? E é exatamente essa a intenção do pastor Josué. Eu acho lindo, ele tem um milhão de coisas para fazer. A agenda dele é cheia, tem um monte de... mas ele para entregar conteúdo gratuito, para ensinar você que está aqui como lidar com os desafios do casamento, da família, da maternidade. Olha isso. Eu olhei para aquela criança, ela tinha uns 11 anos, foi antes de mudar para São Paulo.
Ela falou, mãe, eu virei pra minha amiga e falei, você é uma nojenta, você vai pro inferno. Eu falei, não é assim, não é assim, não, nossa, vai com calma. E assim, mas aquela criança que aos 7 anos me perguntou que era sexo, e daí eu fecho aqui para deixar o pastor dar a informação dele, eu virei para ela e falei, sabe o que eu falei para ela, pastor? Depois que eu expliquei aquilo tudo, eu disse, e esse é o nosso assunto, filha. Sempre que você quiser saber de pênis, vagina, de sexo, é com a mamãe. Não é com a professora, não é com a amiguinha, esse é um assunto nosso. Comigo, você não precisa ter vergonha. Esse é o nosso assunto, tá bom? Por quê? Eu trouxe para ela a visão de que ele tinha uma porta aberta para ela não conversar com mais ninguém. Que era constrangedor falar com os outros, mas com a mamãe ela podia falar assim. Então, pais, mães, estreita esse laço da confiança. Estreita, traz o seu filho para você. Traz o seu filho para você. Então, quando ela viveu essa situação, tempos depois, ela veio falar para mim. Talvez alguns filhos nunca vão virar para o pai e abrir uma coisa dessa. Que a amiguinha, então é importante falar. É isso. Mas tem uma pergunta aqui também. Qual a idade, não é? Qual é a idade certa para falar sobre sexo com os filhos? Ó, isso aqui é muito importante. Muito importante. A psicologia, ela vai afirmar, professor Josué, que qualquer criança acima de 6 anos de idade pode ouvir sobre sexualidade numa linguagem de criança. Mas, vamos lá. Eu, como sexóloga e como mãe, ainda tenho muito que aprender. Sou eterna aprendiz, né? Mas eu, como mãe, vivi experiências diferentes aqui em casa. Então, eu tive os meninos, por exemplo. Os meninos, Deus me deu eles tinham 4, 6 e 8 anos. Então, eles já estavam numa idade que eles já vinham com alguns pensamentos, principalmente o mais velho. As meninas, eu tive uma das minhas filhas, por sinal, que ela é do meio, ela tinha 7 anos quando ela entrou no carro e eu não estava muito preparada, como hoje, para explicar. E ela entrou no carro e falou, mãe, fui buscar no colégio, mãe, o que é transar? Me deu um mal-estar na hora, aquela coisa de mãe, e eu não tinha o preparo que eu tenho hoje. Eu me senti insegura. E daí, ó, você que é pai, que é mãe, envie isso aqui agora para professores. Eu queria pedir para você, por favor, enviar isso aqui para professores, tias e tios da salinha da igreja, que cuidam das crianças. Eu preciso, por favor, para psicólogos, psicanalistas. Vamos abençoar essas pessoas com esse conteúdo. Então, aquela criança entrou no carro e falou, mãe, o que é transar? Se ela estava saindo do colégio, ela ouviu alguma coisa lá. Só que eu não estava preparada para responder. Então, assim, que idade falar com a criança? Se a criança te perguntou o que é sexo, se a criança te perguntou o que é transar, é naquele momento. Ari, mas a criança não me perguntou. Quando eu vou falar de sexo com ela? Aí é uma percepção dos pais. A partir de 6 anos, você já pode introduzir o assunto na linguagem da criança e aos poucos. Agora, detalhe, viu, meu povo? Por isso que eu estou pedindo para compartilhar. Compartilha, que a gente está ensinando coisa importante, né, pastor? É verdade. Isso é sério. Você precisa falar de acordo com o que você tem de percepção do entendimento da criança na linguagem dela. Ou seja, não erotize o sexo. A explicação. É o pênis que penetra a vagina. Uai, eu vou mentir? Não. E também não fantasie. A cegonha, ou não, o pipi, o popô, o brilho, a nuvem, não. Então, é legal ter uma linha de equilíbrio para ensinar. A explicação, ela tem que ser direta, eficaz, sem curvas e sem mentiras. A gente não protege ninguém mentindo para esse alguém. O pai da mentira é o mesmo. Então, eu não vou proteger um filho mentindo para ele. Então, qual é a idade? A idade que o filho trouxer ali, né, aquela pergunta, ou a partir de 6 anos de idade, você observando a criança. Minha experiência, pastor, é engraçado, né? Que a gente, eu acho lindo que a forma que a Letícia educa o Joaquim. A Letícia, para mim, é uma referência de mãe. Muito forte, assim. Eu sigo a Letícia e não tô puxando saco porque é sua filha, né? Porque é minha irmã, não, que eu falo que é minha irmã, mas porque ela sabe exatamente o ponto de equilíbrio. Nem ilusão, mentira, fantasia, Disney e nem adulto. Vou tratar ele como adulto. Criança é criança. Então, vamos lá. A partir de agora, você tá com 6 anos, já pode começar a falar. Como que eu vou falar? Com a linha de equilíbrio.
Não mente, seja objetiva e trata a criança na linguagem dela. No meu caso, a Radassa, eu virei para ela. Falei, ó, depois a gente conversa. Se a criança vem perguntar, pastor, e aquela mãe, aquele pai, não tá se sentindo seguro para responder. Tipo assim, não sei o que responder. Peraí, pode pedir um tempo. Então agora a gente conversa. Agora, um detalhe. Sorri. Porque não pode falar, onde você aprendeu isso? Quem falou isso, menino? Para com isso, menino. Cala a boca. Isso é assunto de adulto. Uma criança com dúvida. Se o pai e a mãe não tiram, a internet tira. O Netflix tira. O TikTok tira. O amiguinho do colégio tira. O professor que não tem princípios cristãos tira. Criança de 6 anos não tem discernimento. Depende da criança. A gente está falando de um âmbito psicológico, de um âmbito criacional. Depende da criança. Aí, por que eu tô falando depende da criança? Não só porque eu sou sexóloga, como eu disse, eu tenho muito que aprender. Mas a minha filha, de 9 anos, ela tinha 4, ela ia fazer 5 anos. Só faltava mais ou menos 40 dias para ela fazer 5 anos. Ela me perguntou o que era sexo. E eu respondi para aquela criança, porque eu sabia que ela estava preparada para ouvir na linguagem dela. Quem educa os nossos filhos sexualmente tem que ser a gente, não pode ser a internet. Então, nunca trate a criança com... Que assunto é esse? Onde você tirou isso? Não, ó, sorri. Agora a gente conversa. E aí, se prepare para responder. E aí, eu sempre tenho dito que o melhor lugar para as crianças aprenderem sobre sexo, educação sexual, não é na escola, entendeu? Não é na escola. Porque, infelizmente, muitos professores, eles não têm os valores que nós temos. Eles não seguem a mesma regra de fé que nós seguimos, não pensam alinhados com a palavra de Deus. Tá? Então, e isso compromete. Olha só, como é que você lida... por exemplo, vamos supor, a mãe pegou o filhinho de 9 anos se masturbando. 2 vezes ela pegou. Qual é o conselho que você daria para essa mãe? Mais uma vez, primeira coisa, essa mãe não pode gritar, xingar, endemonizar a criança. Eu atendi, pastor, abre uma aspas antes de eu responder, porque eu preciso dizer isso. Eu atendi, há alguns anos atrás, um casal que casaram virgens, ambos filhos de pastores, e simplesmente, com 7 meses de casados, ele não queria sexo, tinha feito sexo com ela em 7 meses, se não me engano, 4 vezes. E ele não gostava, ele não tinha prazer, ele não queria sexo. Ambos casaram virgem, ambos filhos de pastores. Por quê? Porque quando essa criança tinha 9 anos, a mãe pegou o menino se masturbando, chegou mais cedo do culto, pegou o menino se masturbando, vendo pornografia, deu uma surra, não, o pai deu uma surra, a mãe pôs o menino no centro da sala, ligou para várias irmãs da igreja, as irmãs da igreja vieram para a casa dela orar na cabeça do menino, fizeram uma vigília, o menino no meio da roda, e as irmãs ungindo e orando a cabeça do menino. Resumindo, trauma. Eu tô bem contando resumido, tá? Que a história é longa. O pai pega o menino se masturbando e a mãe, o pai dá uma surra, a mãe chama as irmãs da igreja, põe o menino no centro da sala, ungiram o menino a noite inteira, fizeram uma vigília, exorcizando o menino. O que o menino aprendeu aos 9 anos? Sexo me afasta de Deus. Aqui no meio. Sexo me afasta de Deus. Sexo me deixa sujo. Sexo é nojento. Sexo me passa vergonha. Eu fui exposto. Aquele homem, ele não tinha aprendido que sexo era diferente para mim. Ele não tinha aprendido que sexo era um presente de Deus. Ele não tinha aprendido. Então, olha, é uma coisa muito séria isso. Né? É uma coisa muito, muito séria. E aí, como lidar com a criança de 4 anos que está se masturbando? Pastor, uma criança de 4 anos, ela só está... 9 anos. 9 anos, tá. Mas eu vou falar de 4 e de 9, tá? Porque eu já peguei situação assim, peguei meu filho de 4 anos se masturbando. Ele tá se masturbando mesmo? Porque, veja bem, a criança que está se masturbando, seja com 4 ou com 9 anos, ela tem uma mente erótica. Uma criança de 4 anos, se ela não viu alguma coisa para erotizar, ela não tem. Então, ela tá tocando ali porque deu vontade, porque coçar o ouvido é bom, coçar o nariz é bom, a criança mexeu lá no bibiu e foi bom. Então, se essa criança, ela tá com um comportamento erotizado, acho mais erotizado e sexual, essa criança ou teve contato com pornografia, ou sofreu abuso sexual. Porque daí fica um alerta. O pai que pega a criança se masturbando, não fica aí achando que essa criança é endemoniada. Às vezes, essa criança foi abusada. E você não tá sabendo.
alerta, acorda, desperta. Às vezes o filho precisa ser acolhido, não é espancado, não. Então, assim, observa. Por quê? O estímulo sexual, pastor, seja com 9 anos ou com 4, ele tem... Aliás, o ato sexual da masturbação, ele tem estímulo. E qual foi esse estímulo? Foi um adulto que estimulou essa criança? Foi um celular? Ele teve um despertar. E tem que saber de onde veio. Agora, lembre-se, uma criança de 4 anos simplesmente pode mexer lá porque foi bom. E daí essa mãe tem que chamar, observar e falar para essa criança, ó, eu sei que é bom mexer aí, filho. Mas não é saudável ficar mexendo. Eu não indico que você fique mexendo aí. E orientar essa criança. Por que ele não deve mexer, filho? Pode acontecer, pode gerar feridinha, não é saudável. E orientar. Agora, uma criança de 9 anos já tem celular, provavelmente ela estava se masturbando. E se você pegou 2 vezes, aí você precisa chamar. E aí, qual a minha humilde orientação como sexóloga, profissional da sexologia, mas como mãe? Primeiro, um diálogo acolhedor. Filho, eu vi que você estava mexendo, fazendo isso. E olha, eu sei que algumas coisas a gente desperta interesse. Então não briga, não xinga, não endemoniza. Mas isso não é saudável. E daí eu quero te ajudar. E juntos nós vamos vencer isso, porque fazer isso não é indicado por isso, esse motivo. E nós vamos agora, a partir de agora, cuidar das nossas emoções e da nossa sexualidade. Então, vamos fazer terapia? Eu vou fazer, você vai fazer, pastor? Isso é sério. Hoje, os pais querem resolver tudo sozinhos. E graças a Deus, olha, graças a Deus, eu aprendi muito isso com o senhor também. O senhor vive rodeado, né, de psiquiatras, pastores, psicólogos, e o senhor nem precisava disso, né? Ah, não é que não... O senhor precisava, vamos ser sinceros, o senhor é um grande homem, o senhor é uma grande referência. Mas eu vejo na SOS profissionais. Eu vejo onde o senhor está, pastores, homens e mulheres de Deus, mas eu vejo profissionais. E isso me mexe comigo. Então, pai, mãe, tenha humildade, já está acabando, mas eu preciso deixar aqui. Tenha humildade de verdade, procurar um profissional. Procurar alguém especialista, né, na psicoterapia, na psicanálise, especialista em criança, especialista em sexologia, em sexualidade. É muito importante. Porque aquela criança ela vai ser orientada por você, mas tratada na psique, no desenvolvimento psicológico dela sobre aquela situação. De ter não pode, né? Você não pode lidar com uma situação dessa como se essa criança fosse um adulto que tem discernimento, que sabe separar, distinguir as coisas. É uma criança e que tem... Você fala sempre uma coisa que tem que... Antes de qualquer coisa, tem que acolher, tem que amar. E tem que falar, ó, um dia você vai crescer e isso é muito bom, você vai ter uma esposa, entendeu? Mas agora não é hora disso, agora você tem que cuidar do seu coraçãozinho e tal. Ô, Ariana, nós estamos terminando, mas fala um pouquinho, você também, eu sempre brinco, né, que você tem um sex shop gospel, né? Fala um pouquinho dos seus cremes aí, do seu... Ai, meu Deus. Então, nós temos uma linha de produtos para intimidade. Obrigada, meu pastor. A gente tem um kit, né? O kit Delícias da Intimidade. Está até aqui, então eu fiz um treinamento. Tem vários produtos. Tem produtos para potencializar a qualidade da ereção do homem, para retardar a ejaculação. Tem produtos para libido da mulher. Tem sabonete íntimo. Tem, inclusive, pastor, para as mães, né? Tem um gel chamado Anabolizante, que ele é um gel que pode ser usado simplesmente para hidratar a região íntima, ou para, por exemplo, crianças, mocinhas, né? Menina fica mocinha. Aí vem a menstruação da mocinha e ela tem alergia absorvente, então fica dando coceira. Então tem um gel deslizante que ela pode passar após o banho, que é para criar uma película protetora, para que ela... Eu falo criança, pastor, porque uma das minhas filhas menstruou com 10 anos, a outra com 11. Para mim é criança, né? Virou mocinha, mas é criança. Então, às vezes, a criança fica ali com a alergia da coceira, ferida, passa o gel deslizante após o banho, antes de colocar absorvente. A gente tem uma linha toda. E eu quero convidar, pastor, os homens que estão aqui para estar no Papo Eco Online. Vai ser em agosto só, mas a gente abriu ontem as inscrições. Vai ser presencial aqui em Bragança Paulista, a gente decidiu fazer aqui, e vai ser online. Então, homens, venham para o Papo Cueca, mulheres para o Papo Calcinha, tem tudo lá no meu Instagram. E eu estou sempre com o pastor, sempre que possível eu estou na SOS Casamento. Eu quero falar, se você está aqui e não sabe o que é SOS Casamento, tipo, eu não sei bem o que é.
procura no direct, procura nesse número que o pastor colocou aqui, né? O Encontro Nacional de Casais também estarei lá. Então, vem para o Encontro Nacional de Casais, é muito importante, é uma experiência linda, uma experiência incrível, é transformador. Todo ano eu sou, nossa, como eu sou ministrada, como eu aprendo, né? E é isso, eu amo vocês, amo muito a pastora Rose, minha pastora, amo muito o senhor, estamos juntos aí. Obrigada por tudo. Tem gente perguntando aqui qual que é o seu Instagram. É @Ariane, né? Isso. ARYANNE. Segue, sejam bem-vindos. Segue. ARYANNE. Ariane Marques. Sejam bem-vindos. Eu quero até pedir, pastor, eu acho que a maioria aqui já te segue, mas se tiver alguém aqui que por um acaso ainda não segue meu pastor, se tiver, é que é difícil. A maioria já conhece, mas segue meu pastor, segue o pastor Josué, porque a gente aprende muito com ele. Tá bom. Deus abençoe a Ariane, Deus abençoe toda a sua equipe aí e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Amém. Tchau, meu povo. Com Deus. Deus abençoe você.